aqui, né? Bacana. E aí, gente, bom dia mais uma vez, parabéns a todos. Os alunos aplicados aí são o que agora? 9h30, temos o quê? 61 alunos, parabéns. Os alunos aplicados, estudiosos, estão atentos qual é o dia de hoje, qual é a data de hoje, o que tem hoje? Tá, professor, hoje é o quê? Penúltimo dia de aula, acabou-se. Penúltimo dia de aula, semana que vem é o último dia, acabou-se. Concluímos o assunto. Todo o programa do ensino médio, pronto, já está gravando, pode ir colocando aí presença, né? A presença, frequência, depois a gente passa limpo. Ei, gente, então os alunos estão aí correndo atrás durante todo o ano. Tá, professor, foi difícil, foi difícil para todo mundo. Não, professor, mas cada um tinha suas particularidades. Mas parabéns a quem está correndo atrás. Faltam agora 13 dias. No dia 16 de dezembro, o sistema fecha. Para toda a rede estadual da Paraíba. Então, dia 16 de dezembro, acabou-se. Corra atrás agora. Mesmo a primeiríssima atividade. Tá, professor, primeiro dia do primeiro trimestre, se estiver faltando. Se você fizer, correndo atrás, nesses 13 dias, o professor recebe. Corra atrás. Vamos lá, sem perder mais tempo. Já passaram-se 10 minutos, né? Ó. Então, vamos registrar que hoje são 3, né? Ó. Hoje são 3. Dia 3 de dezembro, olha aí, ó. Dezembro, a data. Final do ano, acabou-se o ano. Só temos agora a aula de agora, essa aula de hoje. E semana que vem a última. Bacana? Então, vamos lá, gente. Os alunos atentos, os alunos estudiosos, que estão acompanhando as atividades, estão vendo aí o conteúdo. Estamos acabando o quarto bimestre, terceiro e quarto bimestre. Começamos no terceiro bimestre um assunto sobre dinâmica. E vimos trabalhando dinâmica, tá, professor? O primeiro assunto de dinâmica é um assunto sobre força. Então, trabalhamos força. Ah, professor, logo depois de força vieram as implicações. A gente deu tudo sobre força, logo depois vieram as implicações, ou seja, as grandezas como consequência de ter força. Ah, professor, tem força no sistema. Estou fazendo uma prova do Enem, prova do vestibular, tem força lá no problema. Se tem força, então vão ter as grandezas consequentes. As grandezas como consequência de ter força. Foi isso que a gente começou nas aulas anteriores. Ah, professor, quais são essas implicações? Essas grandezas como consequentes? A primeira delas foi trabalho. Trabalho mecânico. Então, gente, o aluno que vai fazer o Enem, o aluno que vai fazer vestibular, aluno estudioso, aluno aplicado, mais ou menos, basicamente, no Enem, cai mais questões teóricas. E nas últimas aulas, a gente vinha deixando aqui para você essas grandezas de dinâmica que a gente consegue, que dá para a gente trabalhar o conceito dela, a definição dela de maneira mais trivial, mais intuitiva. Então, basicamente, estou listando aqui todas as grandezas de dinâmica, para a gente trabalhar o conceito, a definição, que é um dos assuntos que mais cai, definição, teoria, no Enem. Ah, professor, força, o que seria força? Então, basicamente, uma única ideia, força seria o quê? É a grandeza para alterar. Pronto, coloca aí essa palavra, alterar. Alterar. Certo? Eu quero alterar o estado de movimento de um corpo. Ah, professor, quais são os estados de movimento? Parado ou movimento? Então, eu quero alterar o estado de movimento, de parado para movimento ou de movimento para parado. Eu aplico força. Então, força é a grandeza que altera esse estado de movimento, que muda esse estado de movimento. De parado para movimento ou de movimento para parado. Simples assim. Então, a gente já vimos força no início de dinâmica há vários meses atrás, há várias aulas atrás. Então, basicamente, força é essa ideia. Força é você entender o quê? É a grandeza que altera o estado de movimento. De parado para movimento ou de movimento para parado. Logo depois vem as implicações de força. Foi o quê? Foi o trabalho. Trabalho mecânico. Ah, professor, qual é a ideia, o conceito, a definição do trabalho mecânico? Uma única palavra-chave. A gente passou para vocês. Seria o esforço. Seria o desgaste. Então, basicamente, é o esforço, é o desgaste para se deslocar um objeto, um corpo, de um ponto ao outro. A gente deu um exemplo lá no canteiro de obras, lá na construção civil, está lá os operários, lá o pedreiro, quer deslocar um bloco de concreto, de um ponto para outro. Ele empreende, aplica, realiza trabalho, que ele vai estar ali se esforçando, se desgastando. O trabalho é isso, é o esforço, o desgaste para deslocar um bloco de concreto de um ponto para outro. Então, deslocar, mudar a posição de um ponto para o outro,
eu aplico trabalho, que é o esforço, é o desgaste. Logo depois da gente estudar trabalho, vieram as energias. Energia cinética, energia potencial, energia mecânica. Basicamente, o que é energia mecânica? Energia mecânica é a grandeza necessária para realizar trabalho. Até lá, no exemplo do canteiro de obra, a gente diz o seguinte, o pedreiro lá, os operários, para eles realizarem trabalho, eles têm que ter energia, tem que ter se alimentado bem, tem que ter tomado café, tem que ter almoçado. Então, energia é a grandeza necessária para realizar trabalho. Simples assim. Então, observem, gente, o encadeamento. Observem que a hierarquia, uma após outra, derivando uma em seguida a outra, todas essas ideias dessas grandezas, definições, com palavras-chave, com ideias-chave, bem intuitivas. Ah, professor, então força é alterar o estado de movimento. Trabalho é o desgaste para se deslocar de um ponto a outro. Energia é a grandeza necessária para realizar trabalho. Como era só trabalho, se tiver energia. Então, é a grandeza necessária para realizar trabalho. Vemos essas duas grandezas nas aulas anteriores. Na aula de hoje, professor, a gente vai ver o quê? A gente vai ver a grandeza seguinte. Vimos a primeira e a segunda, hoje vai ser a terceira. Terceira grandeza. A terceira grandeza é chamada potência. Potência. É para eu ter perguntado, não. Potência mecânica. Potência mecânica. Então, lembrado aí que a gente já tinha antecipado, dito para vocês que a gente ia trabalhar todas essas grandezas e a gente tinha enunciado elas, não foi? Ó? Uma após outra. Trabalho mecânico, energia mecânica e agora potência mecânica. Aí alguém, mais uma vez, pode dizer, tá, professor, mas a gente está no primeiro ano, o primeiro ano pressupõe mecânica, tudo sobre movimento. Então não é redundante falar sobre potência mecânica? Não, porque lá no terceiro ano você vai estudar potência elétrica. Então a potência da energia elétrica. Ah, professor, lá na minha casa, corrente elétrica, rede elétrica, então tem uma potência. Lá é a potência elétrica. Aqui é a potência mecânica, a potência de movimento. Alguém pode perguntar, professor, e o que seria potência? Qual é a ideia? Qual é a palavra-chave para eu entender o que é potência? A ideia de potência seria, gente, a eficiência. A eficiência de uma máquina, a eficiência de um motor, a eficiência para ele realizar aquele trabalho. É a eficiência, o desempenho. Olha lá outra palavra-chave. Desempenho. Desempenho. Então, gente, ou eficiência ou desempenho dá essa ideia de como eu vou realizar trabalho. Mais uma vez, vamos recorrer lá ao exemplo do canteiro de obras, lá os pedreiros na construção civil. O pedreiro lá, ele quer deslocar um bloco de concreto. Então, a tarefa dele é realizar essa atividade, deslocar. Então, ele vai aplicar trabalho, é o esforço, é o desgaste. Mas qual é a diferença de um homem, um ser humano, um homem, deslocar o bloco de concreto e um guindaste, um motor ali, uma máquina? Tá, professor, vai ser muito mais fácil, vamos dizer, o homem lá arrastando aquele bloco de concreto, ele vai passar 3 minutos, 5 minutos arrastando o bloco de concreto. Já o motor, o guindaste, vai realizar essa mesma tarefa, esse mesmo trabalho em 10 segundos. Ou seja, a ideia de eficiência, a ideia de desempenho. Então, gente, potência é essa noção, essa ideia de realizar aquele trabalho, só que com uma eficiência maior, com um desempenho maior. Dei o exemplo aí do guindaste, do motor lá, deslocando o bloco de concreto no canteiro de obras. Vamos lá para a agricultura. Ah, professor, quero ali arar a terra. Tem lá o equipamento lá, as ferramentas, tem o arado. Não, aí tem um arado puxado pelo boi, né, a tração animal, aí eu saio arando a terra com aquele equipamento. E tenho o trator. Ah, professor, em qual das duas situações eu vou ter maior eficiência, um maior desempenho? É óbvio que com o trator. Então, são situações que eu estou realizando o mesmo trabalho, a mesma tarefa, porém, com desempenho e eficiência diferentes. Ou seja, tem a ver com como ele desenvolve aquela tarefa. Ah, é mais rápido? Ele tem maior agilidade? Ele faz aquela tarefa em menos tempo? Então, esse menos tempo, maior eficiência, melhor desempenho, dá a ideia de potência. Um terceiro exemplo seria lá os carros, corrida de carro. Né? Ó, eu tenho uma Ferrari e tenho um Fusquinha. Tá? Eu sou uma Ferrari e uma Fusquinha. Vamos supor aí, vou dar hipoteticamente aí o valor. A Ferrari tem ali 100 cavalos a vapor. Então, são 100 cavalos a vapor, a Ferrari consegue desenvolver,
desempenhar uma velocidade altíssima em pouco tempo. Já o Fusquinha, vamos dizer aí que ele tenha 5 cavalos a vapor, 10 cavalos a vapor. Ou seja, ele vai percorrer ali a distância, mas só em menos tempo, com menos velocidade. Então, essa é a diferença, gente. A Ferrari, o Fusquinha, o trator, o boi, o guindaste, o motor e o trabalhador. Então, são tarefas que podem ser realizadas de duas maneiras distintas, porém com eficiência e desempenho melhor. Essa eficiência e desempenho nada mais é que a potência. Então, a ideia de potência é basicamente isso. Então, basicamente, você já tem a noção. Professor, já sei o que é a grandeza-potência. Eu tenho essa ideia do que é potência mecânica. Agora, qual é o símbolo? O símbolo a gente já representou aqui. Não pode ser um P de forma. Um P de forma a gente está usando para o quê? Para peso, força-peso. Não pode ser um pezinho minúsculo. Pezinho minúsculo você vai ver no segundo ano. No segundo ano você vai ver pressão. Pressão de uma força. Então, nem o P de forma e nem o P minúsculo. Aqui eles usam P maiúsculo, lá o P da nossa caligrafia, né, cursivo, o P maiúsculo, tranquilo? P maiúsculo. Então, gente, basicamente, você já sabe a grandeza, que é potência, potência mecânica, já sabe o que ela significa e já sabe o símbolo, a letra. Professor, eu quero saber agora a fórmula. Qual é a fórmula da potência? A potência, eu calculo como? A fórmula da potência é essa daqui, ó. Pzão, P de forma, né, ó. O Pzão vai ser igual. A partir da ideia que eu já passei para você, você já sabe que potência é eficiência em realizar trabalho. Ou seja, está relacionado com o trabalho, professor. Remete, novamente, remete segunda vez ao trabalho. Então, potência nada mais é que eu realizar um trabalho naquele intervalo de tempo. Daquela forma, professor, mais rápido, mais devagar, com maior eficiência, com melhor desempenho. Então, potência é simples assim. É a fórmula que traduz essa ideia. Potência é realizar aquele trabalho daquela maneira, naquele tempo. Então, gente, basicamente, a fórmula de potência é essa daí. Potência igual a trabalho sobre ΔT, sobre o tempo. E uma observação. Tínhamos visto nas aulas anteriores que trabalho e energia eram equivalentes. Então, lembrado lá o teorema do trabalho e energia cinética. Professor, o teorema do trabalho e energia cinética. Trabalho e energia são equivalentes. Então, essa fórmula aqui cabe trabalho ou energia. Tanto faz. Vamos fazer questões para vocês verem, para vocês observarem, entenderem melhor como é que se resolve. Ou trabalho ou energia, eu uso essa fórmula. Tranquilo? Colocando aqui em cima o trabalho com energia, dividindo pelo tempo. Então, gente, basicamente, a fórmula de potência é essa daí, simples assim, trabalho dividido pelo tempo. E existe uma segunda fórmula. Alguém pode dizer, professor, tá tão simples aí, tão fácil para a gente, parecia a gente usar só uma fórmula. Existe uma segunda forma. A segunda forma para se calcular a potência é mais simples ainda. A segunda forma vai ser o seguinte, é exatamente a ideia ali da Ferrari. A força do motor. Dependendo da força do motor, eu desenvolvo a maior ou menor velocidade. Então, força vezes velocidade. É a segunda maneira de se calcular potência. Então, posso calcular potência, gente, basicamente, por essas duas formas. Ou pelo trabalho, ou pela força. Professor, quando é que eu vou saber quando eu uso uma ou outra? A gente vai ver isso nas questões, tranquilo? Vamos lá. A primeira grandeza, potência mecânica. Segunda grandeza, vamos ver a segunda grandeza agora. Segunda grandeza, a grandeza seguinte, vamos enumerar aqui, no caso a 4, né? É chamada de quê? Alguém lembra aí na sequência como a gente enumerou? A gente enunciou como sendo impulso. Professor, o que seria impulso? Tá aqui, ó, vamos anotar, né? Impulso. Impulso mecânico, representado, já coloquei aqui, né? O izinho de forma, o izão de forma, o i grande de forma, né? Ó. Impulso, basicamente, seria a ideia de uma força. Professor, eu apliquei um impulso, um empurrão. É quase a mesma noção de força. Alguém pode dizer, professor, e qual vai ser a diferença de força para impulso? Observem na situação, no exemplo. A diferença de força para impulso é o seguinte, força é lá eu pegar uma cadeira e ir empurrando a cadeira. A todo momento, observe que eu estou em contato, mantendo o contato com a cadeira. Então eu estou empurrando. Olhem a palavra-chave, empurrando, certo? Estou empurrando, arrastando, em todo momento, mantendo contato. Já o impulso dá a ideia de um impacto, de um empurrão momentâneo. Eu chego e não continuo segurando a todo momento.
Eu só dou um empurrão e parou, cessou ali a força. Então, seria a mesma ideia de arrastar, empurrar, só que a força mantém um contato em todo o percurso. Já o empurrão, o impulso, o impacto, é no momento muito curto. Um outro exemplo seria lá no esporte, do beisebol. Pronto, tá lá o beisebol. Os atletas lá, segurando um taco e vem a bola eles vão e dão uma tacada, um impacto, um impulso. Exercer uma força, mas num intervalo de tempo muito curto. Observe que o taco lá, o bastão, não ficou colado junto da bola. Ele deu impacto e cessou, num intervalo de tempo muito curto. Então, o impulso já dá para você deduzir como é a fórmula. Tá, professor, se impulso seria mais ou menos a noção de força, ele vai manter essa relação com a força. Só que eu tenho que mostrar aqui que vai ser num determinado tempo. Ele vai manter a força naquele determinado tempo. Tranquilo? Num tempo muito curto. É a ideia de impulso. Então, gente, nunca mais esquecer. Impulso é essa noção do empurrão momentâneo lá na cadeira, ou do impacto lá da bola no beisebol. Tranquilo? Então, impulso. Ah, professor, mais outra grandeza. Vamos seguir aqui a enumeração. A quinta grandeza. Não, alguém lembra aí? Aulas vão ter pronto. Agora se faz aí a justificativa, né, da necessidade de estar anotando. O bom aluno, aluno aplicado, aluno dedicado, sempre anotou, vai recorrer agora, né? Vai pegar lá o caderno. Ah, professor, estou vendo aqui a sequência. Então, é exatamente a necessidade de anotar. Então, vamos lá. A terceira grandeza, seguindo aqui na sequência da aula de hoje, né? A aula de hoje, potência e impulso. Terceira grandeza é o quesão, chamada de quantidade de movimento. Quantidade de movimento. Ah, professor, qual é o símbolo da quantidade de movimento? A gente já colocou aqui, né? Ó, quantidade de movimento. O símbolo é o quesão de forma, não é Q maiúsculo, é Q de forma. Então, gente, basicamente, na aula de hoje, estamos vendo, já vimos, concluímos o assunto. Basicamente, são três grandezas. Quais são as grandezas? Potência, impulso e quantidade de movimento. Acabou-se. Tínhamos anunciado isso para vocês há várias aulas anteriores, várias aulas atrás, que depois de força a gente está as implicações de força, são as grandezas em consequência de força. Em uma única aula temos trabalho, em uma única aula temos energia, em uma única aula estamos vendo agora essas três últimas grandezas, potência, impulso, quantidade de momento. Acabaram-se as grandezas como consequência, como implicações de ter força no sistema. Ah, professor, acabou suas aulas agora, só falta mais uma aula. Semana que vem, na próxima aula, vai ser a última aula sobre colisões. Pronto, já tinha antecipado para vocês. Colisões é a ideia aí, ó, do bastão lá do taco no esporte lá do beisebol. Então é a colisão entre a bola e o taco. Colisões. Então vou usar o quê? Impulso, seria mais ou menos isso. Ah, professor, o senhor colocou aqui a fórmula de potência, o senhor colocou aqui a fórmula de impulso, tá? Muito fácil para ser verdade. O senhor disse que potência é muito simples, mas tem duas. Gente, mais simples do que isso. Ou você vai usar a primeira ou a segunda forma. Impulso só tem uma única forma. E a terceira e última grandeza, quantidade de movimento, pela própria expressão, né, quantidade de movimento, só tem essa grandeza, quesão, a quantidade de movimento, se o objeto estiver em movimento, se ele tiver velocidade. Se ele estiver parado em repouso, não tem velocidade, não tem quantidade de movimento. Ah, professor, qual é a fórmula? Então, a fórmula vai depender da velocidade. Só existe quantidade de movimento se houver velocidade. Vezes M. Quero ver aí o aluno aplicado, o aluno dedicado, que reconhece o que é M. M significa o quê? Qual é a grandeza que é definida, representada pelo M? Massa, né? Massa. Então, parabéns. Luana lá disse, né? O José Felipe aí do microfone, parabéns. Então, gente, quantidade de movimento. Eu tenho a massa do bloco, a massa do objeto lá do corpo e a velocidade que ele está, basicamente. O que significa, professor, quantidade de movimento? Quantidade de movimento é essa ideia. O valor, o quão grande é aquele movimento. Ele está muito rápido, qual é a velocidade dele? Ele tendo aquela massa e aquela velocidade, qual vai ser o valor? A quantidade, o quão grande ou pequeno é aquele movimento. Quantidade de movimento. Simples assim. É mais intuitivo possível. Então, gente, a partir dessas fórmulas, vamos fazer agora exemplos, para ficar aqui num único quadro, registrado todas as fórmulas e registrado os exemplos respectivos, né? Cada forma, eu tenho cada exemplo respectivo. O aluno estudioso, gente, o aluno dedicado, em alguns livros, ele vai ver o seguinte, tá, professor, então basicamente nós temos três fórmulas, só temos três fórmulas. A fórmula de potência,
a forma do impulso e a forma de quantidade de movimento. Essas três formas. Lembrando que potência eu posso ter duas, ou uma ou outra. A gente vai ver quando é que usa uma ou outra. E finalizando aqui, concluindo, a partir dessas duas grandezas, impulso e quantidade de movimento, eu tenho uma terceira como resultado, como consequente dessas duas grandezas. É chamado teorema do impulso, quantidade de movimento. Alguém pode dizer, tá, professor, está muito fácil para ser verdade. O senhor disse que só são três formas, e agora o que vai ser o teorema do impulso e quantidade de movimento? Recordem-se aí, que quando a gente viu trabalho e energia, tinha lá o teorema da TEC. O que é o teorema da TEC? O teorema do trabalho e energia cinética. O que é o teorema do trabalho e energia cinética? Dizia que o trabalho era igual à variação da energia cinética. Por isso são equivalentes. Trabalho e energia são equivalentes. Não? Agora eu tenho o teorema do impulso e quantidade de movimento, ou seja, basicamente, no primeiro ano do ensino médio, só existem dois teoremas. Eu só tenho dois teoremas. Ou o teorema do trabalho e energia cinética, está aqui, ó, que o trabalho é igual à energia cinética, a variação da energia cinética, ou o teorema do impulso, quantidade de movimento. Tá, professor, e como é que seria esse teorema? O teorema é o seguinte, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Perceberam aí a semelhança entre esses dois teoremas? Como eu acabei de dizer para vocês, basicamente só existem esses dois teoremas. Ou o teorema do trabalho e energia, ou o teorema do impulso, quantidade de movimento. E ambos os teoremas sempre têm delta. Então, professor, se for um teorema ou outro, sempre vai ter delta. Teorema da TEC, trabalho e energia cinética, é a variação, o delta é. Teorema do impulso, quantidade de movimento, é o delta. O delta aqui, delta, quantidade de movimento. Simples assim. Alguém pode dizer, tá, professor, mas desde lá do primeiro bimestre, em cinemática, a gente via que delta qualquer coisa. Era a variação dessa qualquer coisa final menos inicial. Então, eu posso reescrever essa fórmula. Se é delta Q, vai ser o Q final menos Q inicial. Alguém pode dizer, tá, professor, aí está complicando. Vamos fazer um exemplo para entender melhor. E finalizar, tá, professor, mas o que é Q? Não é a massa vezes velocidade? A quantidade de movimento é a massa vezes velocidade? Então, eu posso reescrever, mais uma vez, essa fórmula como sendo quantidade final, quantidade de movimento final. O que é quantidade de movimento? M vezes V, mas só que é final, então velocidade final. Menos quantidade de movimento inicial. Que é inicial? Mas o que é Q? M vezes V. Mas é inicial, professor, então velocidade inicial. Então estão aí, gente, todas as fórmulas que eu posso usar em questões, em situações no Enem, no vestibular, que trabalhem esses assuntos. E mais, encerramos. Concluímos absolutamente todas as grandezas. Alguém pode dizer, tá, professor, só não está dizendo que tem uma aula seguinte, a última aula, semana que vem, a última aula, hoje é a penúltima. Semana que vem não vai ter mais grandezas, acabaram-se as grandezas. Todas as grandezas de mecânica, todas as grandezas do primeiro ano do ensino médio, nós já vimos. Semana que vem vai ser uma aplicação dessas grandezas, chamado colisões. A gente vai aplicar essas grandezas, tranquilo? Então vamos fazer aqui exemplo para entender melhor. Então, vamos lá, gente. Primeira questão. Primeira questão diz o seguinte. Então, trabalhando aí questão do Enem, que recorre muito mais a situações teóricas. Preste atenção na situação teórica. A situação teórica diz o seguinte. Supondo um determinado motor. Então, olha lá, essa palavra é importantíssima. Motor. Ele disse que é um motor. Então, eu já coloquei essa palavra-chave. Se é um motor, professor, um motor vai ser usado, vai estar relacionado com que grandeza aqui? Com a potência, com o impulso ou quantidade de movimento? Alguém pode dizer, tá, professor, estou vendo aqui 7 fórmulas. Não, basicamente só tenho 3 fórmulas. É a fórmula da potência, a fórmula do impulso e a fórmula da quantidade de movimento. Simples assim, 3 fórmulas. Vamos aplicar uma após outra. Tá, professor, motor. Motor seria o quê? Potência, impulso ou quantidade de movimento? Então ele continua. Ele diz o seguinte, sabendo que um determinado motor ele utiliza para realizar 1.200 joules, ele realiza isso em 20 segundos. Para ele realizar 1.200 joules, ele leva 20 segundos. Pronto, acabou. Com essas duas informações, ele quer que você calcule. Nem vou colocar aqui o que é que ele quer que calcule. Eu quero que você deduza. Tá, professor? O que é que ele vai querer que calcule aí? Potência, impulso ou quantidade de movimento? Então, vamos por partes. Se alguém já quer aí, pelo menos no chat, ou se não no microfone, o que é que eu posso calcular? Potência? Posso calcular impulso? Ou posso calcular quantidade de movimento? Então, olha lá, a dica. O aluno que vai fazer Enem. Pronto, o William disse lá.
Eu disse também, potência, show de bola. Alguém pode dizer, professor, é porque o senhor está seguindo a sequência aqui, né? Não. Então, vou dar a dica aí. Kevin disse lá também, Kevin, né? Ó, o aluno que vai fazer Enem, vai fazer o vestibular, pegue o lápis, pegue a caneta. Tá aí onde se justifica mais uma vez o professor. Esse professor sempre pega no pé para a gente escrever, copiar, anotar, registrar. Se justifica aí o porquê. Por incrível que pareça, tem gente que esqueceu, não tem mais a prática de escrever, de anotar. No Enem, gente, sinceramente, tá aí, ó. Semana passada, semana retrasada, foi o Enem. Alunos de terceiro ano, vários alunos entraram em contato com a gente para fazer uma aulinha de cursinho, pré-vestibular, para Enem, para preparar eles para o Enem. E a gente trabalhando com eles, exatamente dando a dica. Gente, quando você for fazer o Enem, vestibular, pegue a caneta, rascunhe, rabisque a prova. Vai escrevendo, rascunhando, porque a partir do momento que você vai rascunhando, vão aparecendo as ideias, você vai, literalmente ali, de maneira natural, vai aparecendo a resposta nas suas vistas. Então, a primeira coisa, pegue a caneta, o lápis, e vamos lá. Tá, professor? Joules. Esse joules, a unidade de joules, é a unidade de que grandeza? De tempo, de espaço, de força, de velocidade? Joules é a grandeza de quê? Alguém sabe aí? Eu, né? William. É a unidade de trabalho. Então, você vai pegar o lápis e rascunhar do lado. Estou colocando aqui em vermelho para destacar a sua participação lá no Enem. Professor, 1.200 joules. Então, é o trabalho. 20 segundos. 20 segundos é a unidade de quê? De distância, de velocidade, de aceleração, de força. 20 segundos é a unidade de quê? De tempo. Olha aí, delta T. Acabou. Tá, professor, com essas duas grandezas, trabalho e tempo, eu posso encontrar, Samara disse lá, tempo, parabéns, Samara. Com essas duas grandezas, eu encontro o quê? A potência, olha lá. Então, na verdade, eu quero nessa questão, potência. Observe que eu não tinha nem expressado aqui, explicitamente, o que é que a questão queria. Eu só dei os valores. A partir dos valores, trabalho e tempo, você deduz naturalmente. Então, observe, gente, foi naturalmente. A própria questão, ela se resolveu. Ela mostrou aqui, tá, se essa primeira é trabalho e essa segunda é tempo, então só pode ser essa primeira forma, que relaciona trabalho e tempo. Ou seja, na verdade, ele quer encontrar a potência. Tá, professor, qual é a forma da potência? Tem duas. A primeira ou a segunda. É evidente que eu vou usar a primeira. Então, potência vai ser igual o quê? Vai ser igual o trabalho sobre o tempo. Trabalho sobre o tempo. Vamos substituir agora. Tá, professor, mas quem é o trabalho? 1.200 joules sobre o tempo. Quanto é o tempo? 20 segundos. Acabou-se. Professor, a potência vai ser quanto? É o que eu quero. Potência é o que eu quero. A interrogação, o que ele quer saber. Então, repete. Potência, repete. Vai ser igual. Aqui, ó, 0 com 0 voa. 120 por 2, 60. 60 é o quê, gente? Com a unidade, quero ver agora, o William colocou lá. Tá, professor? A unidade é exatamente o que tem. Eu não tenho aqui joules e aqui segundos. Então, joules por segundos. Simples assim. Então, gente, na turma anterior a vocês, eles perguntaram, foi lá João Emanuel, ele perguntou, a gente estava colocando as fórmulas, professor, o senhor deu o nome da grandeza, o símbolo, deu a fórmula, agora, antes de fazer questão, deu logo a unidade, qual unidade? Então, a unidade, gente, trabalho ou energia sempre é dada em joules, o tempo sempre vai ser dado em segundos. Quando eu tenho essa relação joules por segundo, eu obtenho uma terceira grandeza como resultado, como consequência de joules por segundo. É chamado watts. Watts. É o Wzão de forma grande, que é uma homenagem ao cientista James Watt, que estudou várias máquinas a vapor, trabalhando a potência ali, a potência do trem a vapor, a potência da máquina a vapor. Então, watts é a ideia de potência. Alguém pode dizer, tá, professor, agora eu confundi, é 60 joules por segundo ou 60 watts? É a mesma coisa. O que é mais usado, o que é mais usual, mais convencional, é o watts. Pouquíssimas vezes eles usam joules por segundo. Algumas vezes lá no Enem usa joules por segundo. Mas só o que é mais usado é o watts. A partir de agora você sabe que o watts é o resultado de joules por segundo. E é mais usado do que joules por segundo. Então, gente, a grandeza, potência, a unidade dessa grandeza é dada em watts. Alguns podem perguntar, tá, professor, vocês têm isso na casa de vocês, o eletrodoméstico, aí os equipamentos elétricos, tem essa potência no liquidificador, no ventilador,
tem essa potência na televisão, no equipamento de som, tem essa potência nas lâmpadas, só que aí é a potência elétrica, é a potência elétrica. Ah, professor, é a eficiência ali do meu sistema de som, do meu aparelho de som, porque pega ali a energia elétrica e transforma a eficiência lá daquele equipamento. Então, é a potência do equipamento, é a eficiência de transformar ali o som, um som potente, 1.200 watts é o som. Ah, professor, na minha conta de energia vem lá tantos watts, kilowatts. É lá a potência que você usa, a eficiência da energia elétrica que está sendo utilizada. Então, gente, a diferença é que lá é potência elétrica. Aqui é potência mecânica, potência do motor. É o motor do equipamento. Então, fizemos a primeira questão. Vamos agora para a segunda questão. Faltando aí 17 minutos. Né? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte. Preste atenção nas palavras-chave. E aí, gente? Quero ver participação. O pessoal está aí, eu, meu William, né? Quem mais? Todo mundo participando aí. Quero ver mais participação. Samara. Então, segunda questão. Palavra-chave. Olha lá, atentos ao Enem. A palavra-chave agora diz o seguinte. Sabendo que eu tenho agora uma máquina. Antes era um motor, agora é uma máquina. Aí alguém pode dizer, tá, professor, essa máquina, já sei que é o quê? Potência, impulso ou... Não, pode ser uma máquina que trabalha o impulso. Ali, pronto. A máquina que fica lançando as bolinhas de tênis. Ela promove o impulso nas bolinhas de tênis. Então, pode ser a máquina relacionando com o impulso, pode ser a quantidade de movimento. Então, só porque usou essa palavra-chave, não quer dizer que eu vá logo trabalhar potência, impulso, quantidade de movimento. Mas vamos seguir na ideia. Primeira questão era a ideia de motor. Motor que realiza um trabalho durante esse tempo, ou seja, trabalho e tempo, da ideia de como ele vai ser eficiente, qual vai ser o desempenho dele. Então, é potência. Ah, professor, a segunda questão, ele diz o seguinte, sabendo que uma máquina, ela pega a força de 200 newtons. Pronto, o exemplo que a gente falou ali da Ferrari, né? Ela pega a força que gera no motor, é a máquina que pega a força do motor, e transforma essa força em movimento, em velocidade, 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Então, ele pega a força, que está ali convertendo, sendo gerado ali no motor, e transforma isso em movimento, 30 metros por segundo. Quero saber, com essas duas informações, eu posso calcular o quê? E aí? Pegue o lápis, pegue a sua caneta no Enem e comece a rabiscar. Ah, professor, vou rascunhar, vou rabiscar. Primeira coisa, 200 newtons. 200 newtons é a ideia de quê? 200 newtons é comprimento, é tempo, é massa. Newton é de quê? E aí, William, força, beleza? Olha lá, 200 newtons são força. Ah, professor, a máquina pegou essa força e transformou em movimento, 330 metros por segundo. Parabéns, Samara. 30 metros por segundo é a unidade de quê? Metros por segundo é tempo, é aceleração, é massa, é o quê? É força, é velocidade. Velocidade, William, parabéns. Velocidade. Com essas duas grandezas, força e velocidade, eu posso deduzir e encontrar o quê? Parabéns, força e velocidade, eu posso encontrar, deduzir potência. Olha lá, posso encontrar potência. Faltando 5 minutos. Ah, professor, está aqui, ó. Potência eu tenho duas formas, ou a primeira ou a segunda. Na primeira questão eu usei a primeira, na segunda eu vou usar a segunda fórmula, né, professor? Não, aqui a gente está seguindo, mas lá no Enem, nas questões que eu vou deixar, vão estar aleatórias. Você, a partir dos dados, você tem que deduzir. Então, potência vai ser igual, vou usar a segunda fórmula. Força vezes velocidade. Tá, professor, potência é o que eu quero, é interrogação. Ele pergunta, é o que ele quer. Interrogação, repete-se. Vai ser igual a força, que 200 newtons, vezes velocidade. Quanto é a velocidade? 30 metros por segundo. Qual é a potência? Ah, o valor da potência vai ser 3 vezes 2, 6 mil. 6 mil o quê? Qual a unidade de potência? Quero ver agora. Alguém pode dizer, tá, professor, força é dada em newton. Velocidade é dada em metros por segundo. Por acaso a unidade de potência, parabéns, William, eu poderia colocar newtons metro por segundo, poderia colocar newtons metro por segundo, mas quase não se usa isso. A unidade de potência que usa é watts. Watts.
Então, está dizendo que o desempenho dessa máquina, a eficiência dessa máquina, é pegar a força de 20 newtons, 200 newtons, e transformar numa velocidade de 30 metros por segundo. É aí o exemplo da Ferrari, não? Sai em altíssima velocidade. Então, ela tem uma potência de 6.000 watts. Bacana? Faltando 3 minutos, vamos fazer aqui a terceira e última questão. Então, nessa primeira e segunda questão, gente, a gente fez questões só sobre potência. Potência com a primeira fórmula ou potência com a segunda fórmula. Vamos lá. Terceira e última questão. Terceira e última questão diz o seguinte. Sabendo que no jogo de bilhar, tem lá o jogo de bilhar, o jogo de sinuca, então vamos supor, a ideia é essa, é um jogo. No jogo de bilhar, no jogo de sinuca, o jogador lá com um taco, né, aquele taco, ele vai imprimir uma certa força sobre a bola, a partir do taco, né? Então a força que ele imprime, vamos dizer que seja de 5.200 newtons. 5.200 newtons. Só que o tempo em que a bola, o taco bate na bola, é um tempo muito curto. É um tempo de 0,2 segundos. Pronto, com essas duas informações, ele pede que você deduza, pede que você calcule. O que eu posso calcular aí, professor? Tá, posso calcular o quê? Faltando 2 minutos. 520 newtons. 520 newtons é o valor de quê? De espaço, de tempo, de aceleração, de massa, de força, de trabalho, de energia mecânica, de que o William disse lá. O William, Luana, parabéns. Força, professor. Então, gente, olha aí. Sinceramente, encerrando. Penúltimo dia de aula. Acabou-se. Semana que vem é o último dia. Acabou-se, acabou-se. A dica que a gente dá é o seguinte. Você justifica o porquê durante todo o ano o camarada praticar escrita, escrever, anotar, registrar, copiar. Porque lá no Enem você rabiscando, você rascunhando, a própria questão, ela sozinha vai se auto-resolver para você. Tá, professor? 520 newtons. Aqui, ó, 0,2 segundos. É um ΔT, é o tempo, 0,2 segundos. A partir dessas duas grandezas, eu tenho uma terceira como consequência. E é o quê? É o quê? É o quê? Impulso. Olha lá o William, João, Paulo, parabéns, é o impulso. Tá, professor, qual é a forma do impulso? O impulso vai ser igual a força vezes o ΔT, um intervalo de tempo muito curto, porque é um impacto, pá! E ele não fica durante muito tempo em contato. Né? Então, o impulso é o que eu quero. Então, olha só, repete-se. Vai ser igual a força, 520, vezes ΔT, 0,2. Acabou. Então, gente, por incrível que pareça, uma questão primeiro é no ensino médio, já são pré-universitários, estão quase dentro da universidade. Uma questão dessa de Enem, o mais difícil, o mais complicado que tem é fazer essa continha. Tá, professor, como é que faz a conta com números decimais? Tá lá, meu filho de 11 anos fazendo no sexto ano, operações com decimais. Tem vírgula aqui, tá, professor? Esse 0,2 eu posso colocar em forma de fração. 2 sobre 10. Corta aqui 0, 0 aqui. Então o impulso vai ser quanto? 52 vezes 2. Dá quanto? 104. Não, 104. 104 o quê? Qual unidade? 104 newtons segundos. Na aula anterior, a turma anterior, olha lá, 10 e 15. Na aula anterior, o pessoal perguntou, é newtons por segundo? Nananina, não, jamais. Não é por. Por é divisão. Metros por segundo é divisão. Aqui são newtons segundos. Newtons segundos. Tranquilo? Então, a unidade de impulso é dada em newtons segundos. E a unidade de quantidade de movimento é dada em quilogramas metros por segundo. Quilogramas metros por segundo. Não existe uma unidade nova. Uma unidade como resultado, consequência das anteriores. Então, encerramos aqui. Potência, watts. Impulso, newtons segundos. E quantidade de movimento, quilogramas, metros segundos. Então, já fizemos 3 questões. As outras questões a gente vai deixar na plataforma lá no Google Classroom. Tranquilo? Ei, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Bacana, parabéns. Foi bom estar com você. Está quase acabando, reta final. Hoje é o penúltimo dia de aula, encerrando, concluindo o nosso programa. Tem gente aí que faz cursinho, tem gente aí que paga até plataformas, né, lá online, para ter o pacote, o programa. O nosso pacote, o nosso programa, ao todo vão ser 31 aulas. 31 aulas tem todo o programa do ensino médio, primeiro ano do ensino médio difícil. Bacana? Alguma pergunta, alguma dúvida, deixe lá na plataforma, já que o pessoal se acanha aqui, né, porque está gravando, com o microfone aí, ou se não no chat. Então, deixe lá a sua dúvida. Sim, diga lá, Renan. Parabéns. Professor, Diga. no exemplo 2. Deixa eu ver aqui.
Diga lá. Aqui no 30 ms, né? É 30 velocidade, metros né? por segundo. Exato. 30 metros por Já segundo. no exemplo 3 é 0,2 S. Vai usar o ΔT, né? Delta Vai T. usar, Exato. Entendeu, vai usar o Renan? ΔT, né? Quando Delta só tiver T. o S, vai usar o ΔT, né? Delta T. Entendeu? Agora, Então se não é tiver nada o de M, né? Se tiver o MS, vai usar o o velocidade, V. que é o V. Exato. Certo, Exato. Entendeu, Renan? Então, certo, beleza, bacana. parabéns. Não é nada de difícil, não é nada de bicho de sete cabeças. É você entender o nosso senso comum. São que horas? Ah, são 3 horas e 53 minutos e 2 segundos. Então, segundos são valores de tempo. Então, tá aqui, ó, segundos é tempo. Bacana? E aqui, professor, metros por segundo, quilômetros por hora, são unidades de velocidade. Então, você reconhece a grandeza pela unidade. Beleza, parabéns, show de bola. Olha a participação de Renan. Agora veio concluir isso no final do ano, né? Na penúltima aula. Isso daqui foi na primeiríssima aula. Foram lá as grandezas cinemáticas, a noção de espaço, de tempo. Espaço e tempo eu tenho velocidade, mas parabéns. Parabéns que começou a entender o que é que acontece, o que é que significa essas relações. Beleza, gente? Já me estendi 3 minutos. O professor está aí para a próxima aula. Ei, gente, bacana, parabéns. Gosto de ver assim, ó, perguntando, tirando a dúvida, olha como a aula muda, olha como fica diferente. A gente ficar aqui só no monólogo era melhor estar gravando aulas. Então participe, porque isso é para você. Bacana? Quero ver meter no aço. Próxima aula, o último dia. Bacana? Valeu, Pedro. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Até mais, professora Carmélia. Obrigadão. Bom final de semana. Até mais, gente. Bom final de semana a todo mundo.